Muito bem, então voltamos para a crise humanitária lá dos Yanomamis e eu vou dar aqui a boa noite para o Jailson. Põe o Jailson, por favor, na tela. Tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem, Jailson Mesquita, um dos fundadores do movimento Garimpo é Legal. Jailson, eu gostaria de entender o que está acontecendo aí em Roraima, né? Nós temos visto toda a mídia, na verdade, fazendo a cobertura dessa crise humanitária. A gente percebe realmente pelas imagens que os índios estão sofrendo. E você que conhece bem a região, você poderia nos dar aí uma visão mais geral do quão complexa é essa situação, visto que ela não é nova, visto que ela já vem de um problema histórico na região. Muitas vezes a gente que está aqui em Brasília, está no Rio, está em São Paulo, a gente olha para a Amazônia e não tem a menor ideia do que esteja acontecendo. A gente acha que os índios estão lá, né, no meio da floresta, e que, de repente, os garimpeiros estão entrando pela floresta, estão matando índios, e eu queria entender, pela voz de um garimpeiro, exatamente o que está acontecendo. Ok. Em primeiro lugar, boa noite. Agradeço aqui a oportunidade da gente poder fazer um debate com relação a isso. Em primeiro lugar, esclarecer que eu não sou garimpeiro. Eu sou um intermediador dessa questão entre os garimpeiros que estão sendo tratados como bandidos e o poder público que não cumpriu a sua obrigação a partir do governo Sarney, quando se passou a fazer demarcações indígenas e de forma nenhuma se fez demarcações de áreas garimpeiras, como manda a Constituição Federal no seu artigo 174. Inclusive, nós cobramos isso até do Ministério Público Federal, que eu vou mostrar aqui. Fizemos uma manifestação no Ministério Público Federal cobrando exatamente essa questão, denunciando que o garimpo é ilegal, que a mídia tanto bate, tanto fala, ele existe mais por omissão do governo federal, e quando eu cito governo federal, não é o governo Bolsonaro, é do Sarney para cá, é a União que se nega a reconhecer trabalhadores que têm um estatuto na Constituição Federal, tem o artigo 174, que diz a forma como tem que se fazer o garimpo e promover de responsabilidade única e exclusiva do governo federal, e eles têm até o Dia Nacional do Garimpeiro. Então, tratar essa população, esses trabalhadores, como bandido é um crime. E isso, sim, é um crime cometido pela grande mídia brasileira. A questão de Roraima, há um histórico da questão da reserva Yanomami, que é importante dizer que antes de se falar que lá era um território indígena, lá era um território de garimpeiros, que inclusive foi demarcado pelo presidente Sarney, e que o Sarney, quando demarcou a terra indígena Yanomami, também demarcou uma área garimpeira. Depois veio o presidente Collor, depois de fazer uma visita na Inglaterra, voltou de lá para cá trazendo ideias ambientalistas que afrontam a soberania nacional, e ninguém levou isso muito a sério, e simplesmente anexou o que seria a reserva garimpeira à terra indígena, colocando naquela época, nos anos 90, mais de 20 mil garimpeiros para fora, simplesmente sem dar nenhuma compensação. E nós estamos falando de pessoas que 2 anos antes, na Constituição de 1988, tinham ganho o direito constitucional de seu trabalho. Foram expulsos de uma área de trabalho, inclusive reconhecida pelo governo federal quando este demarcou uma área específica para esse trabalho, e simplesmente foram jogados para fora. E aí, praticamente, o garimpo deixou de existir daquela forma, mas, naturalmente, que pequenos focos de atuação de garimpeiros sempre existiram na Amazônia. Nós tivemos em Roraima, e é importante colocar aqui, inclusive até a narrativa da Rede Globo Televisão e outras emissoras que querem abordar esse assunto com propriedade, apenas repetindo falácia de ONGs internacionais, nós vamos falar sobre isso, é que a partir de 2016, quando se fala, o garimpo explodiu no estado de Roraima. Se esquece que em 2016 se explodiu a migração venezuelana no estado de Roraima. Nós recebemos aqui mais de 300 mil pessoas vindas de um país apoiado pelo governo do PT, tido como liberdade e democracia exemplo para o mundo, que trouxe os seus cidadãos para Roraima para não sofrerem um novo holodomor ucraniano de morrer de fome. Vieram para Roraima. E a população roraimense, taxada como xenófoba, como agressores de minorias, foi exatamente quem acolheu essas pessoas sem nenhum recurso.
Nós tivemos um colapso no estado de Roraima, colapso na saúde, na segurança, na educação, porque nós não tínhamos nos preparado para receber praticamente o dobro da nossa população. Então, esse arranjo social que se arranjou com o garimpo foi porque, quando a migração venezuelana chegou aqui, o garoto que trabalhava no supermercado, por um salário mínimo, ele ia às 7 horas da manhã e saía às 6 da tarde, ele passou a competir com um venezuelano que chegou esfomeado, né, sem rumo na vida, vítima da ditadura do seu Maduro, apoiado pelo PT do Lula, e ele foi competir com esse cidadão que se ofereceu a trabalhar no lugar dele das 7 às 11 da noite. E ele foi substituído. E aí ele foi parar no garimpo. Você falou duas coisas importantes aqui. Uma é que havia uma demarcação da área garimpeira lá. Essa demarcação era respeitada, esses garimpeiros eram registrados. Como é que funcionava esse processo? Porque eu me lembro de Serra Pelada, eu inclusive conheci vários garimpeiros, ex-garimpeiros Serra Pelada, que por muitos anos, inclusive tentaram retomar o garimpo em Serra Pelada, e aí a gente teve uma batalha ali, eu vi uma batalha acontecendo, jurídica até, porque muitas empresas internacionais começaram a querer atuar ali, aí faz levantamento daqui, faz levantamento dali, e o garimpeiro acabava sendo excluído do debate ali. Eles sempre reclamavam muito. E aí, por favor, explica para a gente. Essa área foi demarcada quando exatamente? Por quanto tempo ela funcionou? Porque a gente vê nos relatos históricos que o garimpo lá começou na década de 70. Na ocasião, era ilegal? Já era legal? Ou era informal, não tinha ainda, vamos dizer assim, nenhuma legalização da área, nenhuma atuação do Estado em relação a esse garimpo? E é a mesma região? Quer dizer, como é que isso funcionava? Esse pessoal era registrado? Era cooperativa? Como é que funcionava isso? Olha, os garimpeiros eles se organizavam em associações e em sindicatos. Então, era a forma como se sabia como os garimpeiros se administravam. A questão dos territórios que eles ocupavam, simplesmente por serem brasileiros, não havia legislação específica com relação a áreas indígenas, a proteção ambiental, como as ONGs internacionais nos impuseram, né? Sabe lá Deus os interesses, e eles andavam livremente ocupando a Amazônia, né? Então, eles eram regidos pelos sindicatos. Era a forma que se sabia, era o sindicato. Quando o presidente Sarney demarcou a terra indígena, Yanomami, que fez também a terra garimpeira, inclusive a pedido dos sindicatos, né? Na época, o Zé Altino Machado era um dos líderes garimpeiros, e ele trabalhou muito nessa questão, não só dentro de Roraima, como depois em outros estados, quando começou a se ter o conflito com a legislação que passou a ser criada a partir dessa aproximação do presidente Fernando Collor de Mello com as ONGs internacionais. Porque o que pouca gente sabe é que o interesse pela Amazônia brasileira, ninguém está preocupado com o índio. Essa falácia que estão falando hoje do indígena de Roraima, e você colocou bem no começo da fala aqui, ela não é uma preocupação indígena. Porque, se fosse, todos os governos teriam que ser penalizados pelo crime de genocídio. Porque todos agiram da mesma forma. Todos agiram da mesma forma. Por quê? Porque o modelo de indigenismo que se pratica no Brasil está errado. É um modelo criado a partir das ONGs internacionais. Eu quero que alguém me explique, por exemplo, a mesma ONG que está pedindo doação para você, para dar comida para os povos indígenas, é a mesma ONG que diz que o índio não pode comer a comida que você vai doar. E aí, como é que fica isso? Né? Então, é um tema muito complexo nisso aí. E a questão, só para finalizar a pergunta que você fez, os garimpeiros, eles não tinham, o governo não tinha oficialmente uma forma de controle. Ele tinha uma carteira que o governo dava através do Ministério da Fazenda, à época, né? O governo emitia uma carteira de garimpeiro, já que eles eram constitucionalmente reconhecidos, e o governo sabia mais ou menos controlar o número de garimpeiros por essa carteira. Mas a questão ela ainda era muito vaga na questão
da forma de trabalho, de fiscalização, essa coisa ela era muito vaga, porque nós estamos falando lá dos anos 80, né, principalmente até os anos 90. Tem um estatuto também, né? Perfeito, tem o Estatuto do Garimpeiro. Que regula ali como que deve ser feita a atividade, etc. e tal, o impacto, como o impacto ambiental precisa ser minimizado. Como é que você responde a todas essas denúncias de uso de mercúrio, etc. e tal, nesses garimpos, o que naturalmente tem um impacto ambiental, prejudica rios, mata peixe, mata flora, mata fauna? Como é que é? Primeiro que, se a história fosse tão verdadeira, a população de Boa Vista estava toda com câncer, estava morrendo, estava caindo o cabelo, todo mundo, porque a mesma água que os índios e Yanomami bebem é o que nós bebemos aqui em Boa Vista. Nós não temos duas fontes de água diferentes. Então, como é que o mercúrio contamina os povos indígenas lá, não contamina o garimpeiro que está na mesma região que ele, bebe da mesma água? Então, é preciso estudar que tipo de mercúrio é esse, tão inteligente que ele escolhe em quem ele vai atacar. E nós bebemos da mesma água aqui em Boa Vista. Inclusive, eu questionei a própria Companhia de Água e Esgoto do Estado de Roraima, que é a nossa CAE, que fornece e faz tratamento de água, sobre esse tal alto índice de mercúrio, e ninguém conseguiu encontrar da forma alarmante como eles dizem aí. O mercúrio que se encontra na água é o mercúrio natural, o mercúrio que é feito, produzido pela própria natureza, que contém na natureza. Esse foi encontrado. Então, existe uma narrativa muito grande com relação a isso, né? E é um debate que precisa ser feito não apenas pela imprensa, pelos órgãos da sociedade, mas principalmente pelo Poder Legislativo. Inclusive, nós estamos propondo, eu vou até antecipar essa parte, para o Senado Federal, nós estamos propondo para os senadores de Roraima que peçam a CPI do genocídio. Nós estamos pedindo a CPI do genocídio. Por que nós queremos a CPI do genocídio? Porque se os 570 índios que estão dizendo que morreram no governo Bolsonaro é um crime de violação de direitos humanos, é um crime que tem que ser julgado em Haia, os 439 indígenas que morreram na gestão Lula também têm que ser julgados em Haia. Ou a vida deles não importa? Ou nós vamos separar os indígenas? Lá, os índios do Lula podiam morrer de fome, que é por amor. Os índios do Bolsonaro que morreram é de ódio. Então, é preciso que haja uma clareza com relação a esse debate aqui. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada com relação a isso, que esse espetáculo aqui que está acontecendo, um triste espetáculo, tem um único objetivo. Tem um único objetivo. Colocar no presidente Bolsonaro um crime internacional de violação de direitos humanos e prendê-lo. Não tem outro sentido isso aqui. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Eu vou pedir até para o ex-ministro Aldo Rebelo, que já está conectado conosco, se ele já puder entrar aí na tela, a gente já faz uma... Ministro Aldo, tudo bem? Bem-vindo ao Papo Antagonista. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Ministro, eu já vou lhe passar a palavra, inclusive o senhor fique à vontade também de perguntar qualquer coisa aqui para o nosso convidado aqui, para o Jailson Mesquita, que é um dos fundadores do movimento Garimpo é Legal. Eu queria só fazer mais uma pergunta em relação ao que você está dizendo, Jailson, que é o seguinte: você citou ONGs que estão defendendo doação de alimentos para os indígenas, mas essas mesmas ONGs dizem que o índio não pode se alimentar disso. Eu queria entender, primeiro, que você nomeasse que ONGs são, né? E outra é o seguinte: como é que é essa relação? Porque a gente também tem denúncia, a gente falou de mercúrio, mas a gente também tem denúncia de violação, de estupro, de uso dos próprios indígenas no garimpo, de estupro de crianças, de violação. Enfim, quando a gente olha de fora aqui o que vem de notícia, parece que é um verdadeiro caos humanitário essa situação aí em Roraima. O que tem de realidade, de verdade, o que tem de narrativa? Como é que você responde a essas acusações também? Primeiro que há uma narrativa montada com relação à forma como dizem haver a violência, e nós comprovamos isso. Isso que foi uma denúncia que eu fiz no Ministério Público Federal, quando se colocou aquela história do seu Júnior Yanomami, de que uma criança de 12 anos tinha sido estuprada e morta por garimpeiro, e que uma aldeia inteira tinha sido dizimada, e que virou a grande campanha nacional.
Era a Anitta perguntando cadê os Yanomami, era Leonardo DiCaprio, era todo mundo, e nós fomos atrás e achamos o Yanomami, que é o seu Moro, que é o Tuxaua da suposta aldeia, e que nem brasileiro era, ele era venezuelano. E nós trouxemos, e seu Moro mostrou que ele nem sabia dessa história, desse tal estupro. E a Polícia Federal depois fez uma entrevista coletiva dizendo que não havia indício dessa história do estupro dessa indígena e nem da morte dos indígenas. O próprio MPF, que fomenta, de certa parte, essa questão das ONGs aí, né, é o cartório, as ONG pede e ele carimba, simplesmente teve que recuar também na história. E depois aconteceu o outro caso, que foi o famoso caso das 2 crianças sugadas por uma draga de garimpeiro. Nós fizemos o mesmo caminho, fomos de novo no Ministério Público, que fez a denúncia, fomos nós, foi eu que coloquei meu CPF lá na denúncia. E aí a Polícia Federal foi lá de novo, foi para o Ministério Público, mentira de novo. Para contar essa história, a mídia gasta 16 minutos. Para dizer que não houve a questão, eles gastam 8 segundos. Eles gastam 8 segundos para dizer, olha, a Polícia Federal disse que não houve indício, mas a investigação segue. É essa forma que se trata isso, lamentavelmente. Então, inclusive, eu estou processando a Rede Globo de televisão, porque eles voltaram a repetir no Fantástico ontem a história de que 2 crianças foram sugadas pela draga. E eles vão ter que ter um enfrentamento com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Eles disseram que não houve. É uma fake news oficial da Rede Globo no Fantástico. Então, eles vão ter que mostrar que a Polícia Federal e o MPF estão mentindo. Tá. Deixa eu perguntar aqui para o ministro. Ministro, o senhor conhece bem aí toda essa temática e queria aqui utilizar um pouquinho trazer um pouquinho para o nosso espectador a sua experiência. O que o senhor acha? O senhor acha que esse debate sobre os Yanomamis, ele está dirigido a criminalizar o garimpeiro? Como é que que tipo de sugestão que o senhor traz para a gente buscar um equilíbrio criar um diálogo efetivamente qualificado para a gente entender realmente essa situação, que não me parece uma situação simplória. As simplificações que a gente está vivendo, por causa até do debate da internet, rede social, todo mundo simplifica tudo, parece que a imprensa reproduz essa simplificação, mas eu sou daquela velha história que eu acho que não há solução simples para problemas complexos, e esse parece um problema bastante complexo. Geralmente há solução simples para problemas complexos, Cláudio, mas geralmente elas são falsas, são soluções erradas, porque soluções as pessoas podem apresentar, e geralmente as pessoas têm a tendência de apresentar soluções simples para problemas complexos. O problema é que a solução é sempre errada. Então, o que há, na verdade, é que a Amazônia, os seus dramas e as suas tragédias, não são compreendidas nem no sul, nem no sudeste do Brasil, e muito menos no mundo. O que há são narrativas. Eu vejo gente falando sobre a Amazônia, escrevendo um dia desse, escreveu de uma cidade da Eslovênia, lá na fronteira da Itália com a Croácia, falando com autoridades sobre a rodovia, acho que é a 364, essa que liga Porto Velho a Manaus. Outra jornalista recebe uma bolsa de uma ONG para ir cobrir a Conferência do Clima no Egito, a Conferência da Biodiversidade no Canadá, e fala como se estivesse aqui. Eu estou em Altamira no presente momento, mas viajei muito a Roraima, conheço tudo aquilo ali, a fronteira, tá certo? O Surucucu, o Surumu, o Iramutã, andei por aquilo tudo, conversei com índios, com índias de Yanomami, acompanhei a demarcação da Raposa Serra do Sol, vi os erros cometidos pelo Supremo Tribunal Federal em relação àquela situação, tá certo? E as informações e os erros. Por quê? Porque você imagina que nós temos 2 artigos da Constituição, certo? O 176 e o 231, que autorizam a mineração em área indígena e área de fronteira, terra indígena e área de fronteira. Em terra indígena, a Constituição estabelece critérios. Quais são os critérios? O primeiro é que a mineração só pode ocorrer autorizada pelo Congresso Nacional, portanto, precisaria de uma lei regulamentando. O presidente Sarney tentou uma lei dessa, o senador Severo Gomes não conseguiu regulamentar.
O deputado Mercadante tentou com o presidente Sarney, não conseguiu. O presidente Lula mandou 2 projetos. Eu era líder do governo, presidente da Câmara. Foram 2 projetos, um da Casa Civil, outro do Ministério da Justiça, para regulamentar a mineração em área indígena e área de fronteira, e nada disso prosperou. Há forças misteriosas que não permitem que isso aconteça. A tragédia dos Yanomami, a fome, o abandono, eu conheço, isso é verdadeiro. Isso não começou ontem. Aliás, se formos rigorosos, isso tem séculos que os irmãos indígenas são abandonados pela sociedade, pelo Estado e pelos governos. E todos os governos, porque o Estado é o que é permanente. Por que é que nas populações indígenas estão os maiores índices de mortalidade infantil? Estão os maiores índices de analfabetismo? Estão os maiores índices de doenças infecciosas? Está a menor taxa de perspectiva de vida, está entre os índios. Porque entre os índios é onde tem o menor fornecimento de serviços básicos, como educação, saúde, energia elétrica. Quantas aldeias têm energia elétrica? Quantas aldeias têm água encanada? Então, prosperam naturalmente o abandono, o sofrimento, a fome. Eu vi, era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando eu fui em uma dessas áreas, acho que naquele pelotão de Surucucus, com o comandante da Brigada de Infantaria de Selva de Roraima e o chefe da assessoria do Exército, que era o coronel Vilas Boas, que depois veio a ser general, comandante militar da Amazônia e comandante do Exército. Fomos aí, chegamos lá, o que é que acontece? Uma funcionária de uma ONG estava lá na porta da OCA, dos Yanomami, e disse, não, aqui o senhor entra porque o senhor é deputado, mas o coronel e o general não pode entrar. Ela nem era servidora pública, nem era funcionária pública. E para não criar confusão, o coronel e o general tiraram por menos, não iam criar um incidente, porque eu era presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional, fui lá, entrei, vi a situação, fuligem, fumaça, os índios e as índias subnutridos, as costelas de fora, assando uma banana verde, uma mandioca ali, cada um tem o seu fogo, cada família acende o seu fogo. Eu saía e disse, a situação aqui é muito grave. A moça da ONG disse, não, de fato é muito grave, muitas doenças infecciosas, tá certo? Eu não vou nem dizer publicamente como é que essas doenças são adquiridas pelos índios, né? Quando eu saí, tinha um menino, em Yanomami, umas crianças jogando futebol. Eu chutei lá uma bola e disse, pelo menos torcemos para a mesma seleção. A moça da ONG disse, não, o senhor torce para a sua seleção, eles torcem para a seleção deles. Depois eu vim a saber, essa ONG era uma ONG chamada URIHY, URIHY. Essa ONG foi acusada de desviar 12 milhões de reais do Ministério da Saúde. Os seus administradores encerraram as atividades e não prestaram contas disso, meus senhores. Essa que é a situação, tá certo? É essa mesmo. Pode pesquisar que vai ter os processos dessa ONG. Isso era, aliás, que era o Ministério da Saúde do Serra, nessa época. Então, o que há aí são muitos interesses envolvidos nessa questão dos índios, tá certo? Alguns aproveitam do sofrimento deles. Tem essa questão do garimpo. Por que tem a questão do garimpo? Porque tem um outro artigo da Constituição, vejam só, estão aí demonizando esses garimpeiros. Tem um artigo da Constituição, o 174, que diz que o governo federal deve estimular e facilitar a organização e a prioridade das sociedades, das cooperativas de garimpeiros para a mineração. O Estado deve priorizar os garimpeiros na mineração. Em 2006, governo do presidente Lula, o governo envia um projeto criando o Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto foi aprovado em 2008. O que é que diz o Estatuto do Garimpeiro? O Estatuto do Garimpeiro diz que o garimpo deve ser incentivado pelo governo, porque com as cooperativas você evita a evasão fiscal, que é grande no garimpo ilegal, você evita o crime ambiental do uso de substâncias impróprias como o mercúrio, e você protege o trabalho do garimpeiro, do trabalhador, do operário, do garimpo. Isso tudo está no Estatuto aprovado no governo do presidente Lula. E agora você, e no caso dos índios, você tem o caso ali da Reserva Roosevelt. A Reserva Roosevelt é uma reserva de diamante, é uma reserva onde tem uma mina grande de diamante.
que fica no município de Espigão do Oeste, em Rondônia. Ali estão os índios Cinta Larga. Eles garimpam dentro da reserva deles. Eles tiram o diamante dentro da reserva. Já foi preso contrabandista ali comprando diamante. Isso tudo é conhecido. E os Cinta Larga nunca negaram que fazem garimpo. Pelo contrário, eles executaram dezenas, 20 ou 30 garimpeiros que não eram índios dentro da reserva, foram mortos por eles. Isso tem processo na Polícia Federal. Eu vi a investigação, eu li o inquérito dessas mortes, e são eles que fazem o garimpo. Porque fazem ilegalmente, porque não tem a regulamentação do artigo 174. Tem o caso dos mundurucus aqui no Tapajós. O que acontece com os mundurucus? Ou eles próprios garimpam o ouro, ou eles se associam com outros garimpeiros. Se dividem porque uma parte é contra e se cria essa situação de tumulto no país. Por quê? Porque muita gente conversa sobre isso, discute, debate, sem ter a base da informação, sem conhecer sequer as coisas básicas envolvendo essa polêmica. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho, porque, pelo visto, a gente está todo mundo muito desinformado, né? Eu vi uma matéria até que me chamou a atenção, queria a sua opinião, matéria que saiu no G1 sobre um livro. Põe lá, por favor, Freitas. Põe no ar aí. Matéria era um livro de um coronel. Pode baixar um pouquinho aí, ó. Que negava até a existência. Aí, ó, tá aí, ó. Carlos Alberto Lima Mena Barreto, A Farsa Yanomami. Aí qual é a síntese desse livro? Escrito pelo coronel ali, Carlos Alberto Lima Barreto. Pode baixar um pouquinho mais, Freitas? Aí, ó. E publicado pela Biblioteca do Exército, em 95, dizia, sem evidência, que a existência dos Yanomami era uma farsa. Aí tá lá escrito lá. Aí eles ouvem até um pesquisador aqui, que é o Roberto Martins Filho, que diz, ó, a farsa Yanomami vocalizou uma preocupação comum do Exército, o medo de perder a soberania em áreas da Amazônia brasileira. E aí diz que uma fotógrafa inventou esse negócio de Yanomami, pegou várias tribos diferentes, botaram até gente rival dentro dessa coisa de Yanomami e tal. E aí a matéria questiona até o uso disso, porque esse é um discurso muito presente no Exército. O senhor que foi ministro da Defesa, o que o senhor me diz dessa narrativa em relação à criação, à fabricação de um povo indígena? Há uma preocupação antiga. Tem um depoimento do sertanista Orlando Vilas Boas, que era um homem que dedicou a vida praticamente aos índios, sobre a possibilidade de manipulação dessas causas humanitárias das minorias nacionais em relação a interesses internacionais. Eu sei que há um livro de 2 jornalistas americanos chamado Seja Feita a Vossa Vontade, sobre a ação dos Rockefeller na América do Sul e a manipulação da causa indígena por esses interesses internacionais. Nesse livro tem lá uma passagem que diz que durante a Segunda Guerra os nazistas estimularam em todo canto essa coisa das minorias. Inclusive lá na Polônia e na Tchecoslováquia, o pretexto foi a opressão sobre as minorias alemãs para o início da guerra. E um diplomata brasileiro, Afrânio de Melo Franco, foi até o relator na Liga das Nações de um debate sobre esse tema. E aqui no Brasil, segundo esse livro, está lá, eu tenho o livro, os nazistas chegaram a reconhecer as populações indígenas como arianas para poder ter algum tipo de influência sobre elas. Isso, evidentemente, já aconteceu muito, acontecia contra os Estados Unidos por parte dos alemães, dizendo que eles maltratavam as suas populações indígenas, e isso diziam até com uma parte de razão, e no caso do Brasil, isso acontece até hoje. O que nós devemos partir é da seguinte realidade. Qual é a realidade?
é a negligência, é o abandono, não é só por parte dos governos, é por parte do Estado brasileiro, é por parte da sociedade brasileira. Não se explica que na região mais rica, talvez do mundo, mas certamente do Brasil, onde está a maior fronteira mineral do mundo, na Amazônia, onde está a maior reserva de biodiversidade do mundo, na Amazônia, onde está a maior floresta tropical do mundo, na Amazônia, onde está a maior reserva de água doce do mundo, na Amazônia. A vice-presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista numa universidade dizendo isso: esqueçam a guerra do petróleo, essa guerra é do passado, a guerra do futuro é a guerra pela água. E a guerra do petróleo era a guerra de quem precisava de petróleo contra quem tinha petróleo. A guerra da água vai ser o quê? Vai ser a guerra de quem tem água contra quem precisa de água. E você tem aqui, nessa região da Amazônia, nas estações chuvosas, 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, meus amigos. Você tem uma área maior do que a Itália, maior do que o estado de São Paulo, de água doce de superfície. Se você for contar as águas subterrâneas, o aquífero Alter do Chão, o rio que corre paralelo ao Amazonas, os 600 mil metros cúbicos de água que o Amazonas despeja no oceano por segundo, 600 mil metros cúbicos na estação chuvosa, isso é água que espanta o mundo. Você acha que nessa região você vai ter a população mais pobre, os índios mais abandonados, os ribeirinhos mais abandonados? Não, isso tem alguma coisa gravemente errada para acontecer, por favor. Ministro, segura aí, eu vou perguntar para o Jailson, que a conexão dele está fraca, eu tenho medo dele cair aqui. Ô, Jailson, é o seguinte, aí também, se o senhor quiser se manifestar depois sobre isso, eu agradeço. A gente sabe que essa mineração, ela movimenta muitos interesses, né? Tem muita gente envolvida, tem políticos, tem grandes empresários. A Lava Jato, aliás, quando ela investigou, ela descobriu ali tinha todo um roteiro dos diamantes de sangue, né? Os nossos diamantes de sangue, que eram a exploração e toda uma rota de tráfico utilizado até por grifes de luxo interessadas na extração ilegal desses minérios, inclusive nessa reserva mencionada pelo ministro de diamantes. O que você tem de informação sobre esses interesses, esses lobbies? O ministro também falou de ONGs e tal. Quer dizer, quem que está aí? Quem que a gente pode identificar? Você tem missionário travestido, né? Sei lá, empresário travestido de missionário, tem missionário de verdade? Qual é o interesse desse pessoal aí? Tem intermediário desse tipo de extração ilegal, com conexão com a política, com essas grandes redes de comércio de luxo? Olha, o garimpo aqui, as pessoas fazem negócio entre eles, não há um lobby, nós não temos conhecimento se existe um lobby com relação ao interesse na exploração, na forma irregular. Isso que foi um meio de sobrevivência de uma população abandonada pelo governo brasileiro. Roraima é abandonado, nós somos o único estado da federação, como falou o ministro, no meio da Amazônia, que ainda usamos 1 milhão de litros de diesel por dia para manter nossa energia. Porque tem um tratado internacional da Convenção 69 da OIT que nos impede que a gente passe o linhão de Guri para interligar no sistema nacional na área da BR-174, que é a área do DENIT, isso definido pelo Supremo Tribunal Federal, e que não é respeitado. E quando você vai tratar desse assunto, quando você vai tratar do assunto, você não fala com índio brasileiro, você vai falar com um cara lá do Canadá que representa os índios Amiri-Atuari, que moram em Manaus. Então, você vê a dificuldade como é de tratar essa questão. Então, assim, como você colocou aqui, se alguém interessado na mineração, para que ela seja feita de fora, não. Isso aqui é uma coisa local. Agora, contrário à mineração, aí nós temos diversos missionários, né? Nós tivemos aqui, o ministro deve lembrar disso, em 2016, a presença do rei da Noruega,
O rei da Noruega vai lá com Davi Copenau a fazer um festival lá no meio da reserva Yanomami e sai de lá com o povo morrendo de fome. E ele é um dos maiores contribuintes do Fundo da Amazônia. E ele não tem interesse em fiscalizar porque que esse Fundo da Amazônia, para preservação ambiental e cuidar de índio, não combateu a desnutrição do indígena, que ele foi lá visitar e tirar fotografia. Então, existe aqui muitos interesses. Nós temos um sentimento em Roraima, exatamente o que falou o ministro Aldo Rabelo. O nosso sentimento em Roraima, se o senhor falar com o governador do estado, um picolezeiro no meio da rua, ele vai dizer que se planeja criar nas reservas indígenas do estado de Roraima um estado independente. E o picolezeiro é capaz de lhe dar uma aula sobre isso, dizendo que o primeiro passo que fizeram para que isso acontecesse foi a Convenção 69 da OIT, que dá autodeterminação aos povos indígenas, consulta prévia, autodeterminação de modelo de governo. O que é isso? Né? Eu acompanhei o deputado Paulo César Quartiero, que para mim é um herói nacional, assim como era o doutor Enéas, o ministro Aldo Rabelo, meu amigo Márcio Junqueira, e nós passamos a vida travando esse debate aqui. O mandato do Márcio Junqueira foi inteiro denunciando isso. Abandono de Yanomami, ONGs internacionais querendo interferir, forma criminosa, como se demarcou a Raposa só como botou o ministro. Aí entrou o Paulo César Quartiero, que eu tive a honra de trabalhar com ele durante 4 anos, a mesma coisa. A mesma coisa, nós passamos 4 anos perseguidos aqui pelo governo federal, e não importa quem seja. Não importa quem seja o presidente da República, há um modelo, como colocou bem o ministro, invisível, que ninguém sabe exatamente quem é que nos impede de crescer, de se desenvolver. Então, essa questão do garimpo, isso aqui foi um arranjo social criado por omissão do governo federal, que não cumpriu o seu dever de zelar pelos garimpeiros brasileiros na Amazônia. Ele não cumpriu o seu dever de cuidar do cidadão, que na grande maioria, e aí eu queria até falar para o presidente Lula, presidente, o senhor disse que é o presidente dos trabalhadores do nordestino. Roraima é composto, na grande maioria, sua esmagadora maioria de população do nordestino, lá do Maranhão, onde o seu ministro Flávio Dino está vindo acusar de cometer crime contra a humanidade. São os maranhenses que foram abandonados pela miséria, fome, que atacou o Nordeste e fugiram para cá através de buscar no sonho a esperança de se desenvolver, que são hoje os acusados de cometer crimes contra a humanidade. E isso é aplaudido pelo Vaticano, aplaudido pelas ONGs internacionais. Eu, inclusive, fui na Polícia Federal, está aqui a denúncia, vou mandar para ti. Existe uma comunidade chamada Palimiú, e essa não sai na Globo. A Palimiú é uma comunidade chamada de os americanos, porque os índios, ao contrário dos índios Yanomami, eles são bem nutridos, tudo bonitinho, loirinho, e eu achei que aquela relação entre os índios e os missionários lá não está muito correta. Não há uma fiscalização para saber como, de repente, não é do genético do índio Yanomami, de repente nasceu os índios branquinhos, lourinho, está totalmente fora do padrão dos outros. Então, isso cabe à investigação, pedir à Polícia Federal que apurasse isso. Então, a gente tem que botar as coisas claras. Eu sigo bastante aqui o nosso ministro, né, é um baluarte nessa questão, é um defensor do que sobrou de nacionalismo desse país, e a gente está aqui em Roraima lutando para sobreviver. Tem uma imagem forte que também rodou aí o Brasil inteiro, o mundo, né? Imagem aqui de 2021, que foi de uma espécie de protesto, né, que os garimpeiros fizeram lá no Rio Madeira. Põe na tela, por favor, Freitas. E o que foi isso aí? Você tem conhecimento disso, Jailson? São garimpeiros. E outra coisa, aí eu também abro para o ministro. A gente tem muita denúncia nova do uso dos garimpeiros aí também pelo crime organizado. Até o PCC agora já botou o pé aí no garimpo. O que vocês sabem disso? Eu não sei de nada. Sobre o PCC, deixa aí falar. Se o senhor permite, ministro. Peraí, deixa eu ajudar aqui. Deixa o ministro falar, aí você fala, gente. Ok. Olha, o garimpo é uma atividade antiga no Brasil. Tá certo. O garimpo foi quem deu a Califórnia para os Estados Unidos. Foi a corrida ao ouro na Califórnia que deu a Califórnia. Aqui foram os garimpeiros que fundaram Cuiabá, que fundaram Goiás.
a expansão da fronteira do Brasil, no sentido do oeste, do ocidente, foi esse povo antigo, bandeirante e outros, atrás de pedra preciosa e de ouro pelo meio do mundo. Então, essa história, ela é antiga. E aqui, na Amazônia, em várias áreas da Amazônia, foram esses nordestinos, tangidos pela dificuldade e pela seca, que vieram para aqui. Primeiro veio uma leva ainda no século XIX, de cearense, paraibano, alagoano, que vieram aqui no século XIX por causa da borracha. Depois, na Segunda Guerra, o governo organizou um exército de 50 mil nordestinos sertanejos. Eram os soldados da borracha. Meu pai foi um deles, que sobreviveu. Dos 50 mil, 25 mil foram devorados pela malária, pelos insetos, pelas cobras, por tudo desse mundo hostil e selvagem. 25 mil morreram. Nunca foram reconhecidos como combatentes, como deveriam ter sido reconhecidos como combatentes, porque não havia guerra sem borracha. Sem borracha não tem tanque de guerra, não tem navio de guerra, não tem avião de guerra, não tem nada, se não tiver borracha. E foram esses nordestinos que garantiram isso aqui. Quando terminou a guerra, os seus remanescentes viraram ribeirinhos. Estão todos eles aqui na beira desses rios. E esses rios que acolhiam esses ribeirinhos, ou foram transformados em reserva indígena, ou foram transformados em flona, ou foram transformados em área de preservação, e eles expulsos, exilados no seu próprio país, exilados na sua própria terra. Isso está presente aqui em tudo quanto é canto, tá certo? Eu vejo isso, toda vez que venho na Amazônia, eu vejo essa realidade desses ribeirinhos abandonados, sem poder pescar, sem poder caçar. Vão fazer o que aqui? Eles vão ser metalúrgicos? Eles vão ser programador de computador? Eles vão ser porteiro de prédio? Eles vão ser o quê? Ou eles pescam, caçam, ou eles fazem uma agricultura de sobrevivência ou morrem de fome. Essa é que é a situação por aqui, meus amigos. É uma situação muito difícil. E o governo o que é que faz? Não toma conhecimento, porque é uma região muito distante, o Sudeste não sabe o que acontece por aqui, não tem informação correta, o mundo muito menos, e quando você vê, é isso que aconteceu. Tem o rei da Noruega acampado numa terrinha não nome, sem que o Estado brasileiro tome conhecimento disso. Se tivesse um governo com autoridade, expulsava do país. Você imagina o presidente da República entrar numa reserva indígena dos Estados Unidos, da Índia, sem comunicar ao governo americano? Existe isso em qualquer lugar do mundo. Existe aqui, onde o grau de soberania ficou muito a desejar. Mas aqui, que vira um protetorado ou de ONGs, tá certo? Querem governar a Amazônia no lugar do Estado brasileiro, ou o narcotráfico que está entrando por aqui, e a presença do Estado é uma presença minguada, tirando as Forças Armadas, que tem um pelotão de fronteira aqui, outro acolá, um batalhão de infantaria de selva, uma brigada. O resto não tem presença, entendeu? Então, nós vamos ter muita dificuldade aqui, porque você tem a região mais rica, mais cobiçada. Agora teve o Congresso Mundial da Biodiversidade, Congresso da ONU, no Canadá. 30% da biodiversidade do mundo está aqui. O futuro da indústria química, farmacêutica, de cosméticos está aqui nessa biodiversidade. O que é que as multinacionais estão fazendo, meus senhores? Registra o DNA dessa biodiversidade, das plantas, dos insetos, dos animais, registra lá fora sem identificar a origem. Nós não podemos nem cobrar royalty, direito, porque estão sendo registrados o sequenciamento genético dessas plantas e desses animais sem identificar a origem. E quando foram discutir, só para terminar, foram discutir o seguinte, a meta dessa Conferência Mundial de Biodiversidade da ONU, a meta é que o mundo tem que preservar 30% da biodiversidade. O Brasil levantou a seguinte tese, tudo bem, agora esse cálculo vai ser uma média global ou cada país vai ter que ter 30% da biodiversidade? Não, cada país não, é a média global. Porque se você preservou 60% e o seu vizinho não preservou nada, a média dá 30%. Então é o seguinte, o Brasil, a África e a Indonésia preservaram muito, a Europa não tem mais nada, nem os Estados Unidos, mas na média do mundo, como não é por país,
tá certo? A obrigação nossa vai ser maior do que a dos outros. Não, isso não é um mundo que tenha algum nível de equidade, e o Brasil não pode aceitar essa situação. O Jailson, você pode falar agora. Sobre a questão das denúncias das organizações criminosas, é natural que alguns jovens que frequentaram organizações criminosas, que foram presos, que terminaram seus regimes, tentaram reiniciar a vida, né, fossem procurar trabalho dentro de garimpo. E, hora ou outra, em uma operação do IBAMA, da polícia, se encontra esse cidadão, se identifica, vê a passagem dele pela polícia e descobre que ele teve algum vínculo com essa questão. Mas não há nenhum movimento de organização do PCC dominando o garimpo, como faz a mídia nacional aí falando. Não existe esse domínio. Existe um indivíduo, como existe aqui no menor município de Boa Vista, que é o município ali do Iramutã, do Cantá. Se você lá, você vai encontrar alguém que era vinculado a algum tipo de organização criminosa. Se você tem 30 mil pessoas dentro de um espaço, é natural que você vai achar algum membro disso aí. Agora, acusar que essa organização está dominando a situação, dela o poder de tomar as decisões, aí já é uma narrativa para que se coloque todas as outras pessoas incluídas como se fosse parte de uma organização criminosa, né? E isso não procede, é mais uma narrativa para tentar criminalizar todos os garimpeiros de Roraima. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou no início da nossa conversa que essa nova explosão do garimpo coincide com a explosão também da imigração venezuelana e que postos de trabalho dos cidadãos de Roraima foram ocupados, passaram a ser ocupados por venezuelanos que trabalhariam mais por menos. E aí que esses novos desempregados, cidadãos de Roraima, vários deles foram cooptados ou foram buscar trabalho no garimpo. Como é que é o garimpo hoje? Se você pudesse fazer um raio-x, quem trabalha no garimpo? Índio trabalha no garimpo? Cidadão comum trabalha no garimpo? Que garimpeiro é esse? É o tradicional? É o antigo? Tem novos garimpeiros? Que pessoas são essas? São pessoas só humildes, que sempre viveram disso? São pessoas que largam seus empregos nas suas cidades natais e vão para o garimpo, naquela famosa corrida do ouro? Se você pudesse, você que conhece por dentro aí, como é que você descreveria 10%, 30%? Como é que é formado o contingente do garimpo hoje em Roraima, considerando esse contingente aí de 20 mil garimpeiros? Olha, existe uma pequena parte desses garimpeiros que vieram, como você colocou, na chamada corrida do ouro, que vieram de fora, mas é um número muito pequeno disso. A maioria foi exatamente como eu te coloquei aqui no começo da nossa conversa. A migração venezuelana veio para Roraima, nós tivemos sem ajuda de governo, né, que resolveu um problema social. O estado de Roraima entrou em colapso, praticamente o estado faliu, quebrou. E aí, como o venezuelano passou a oferecer uma mão de obra mais barata, quase que de escravidão, porque tinha gente que trabalhava quase que pelo prato de comida, o pedreiro foi para o garimpo, o carpinteiro foi para o garimpo, o soldador foi para o garimpo, porque todas essas mãos de obras foram ocupadas por venezuelanos. Os jovens que trabalhavam, na esmagadora maioria, em lojas e supermercados, foram substituídos por venezuelanos que trabalhariam mais tempo pelo mesmo valor, né, do salário, e aí esse pessoal foram se arrumando no garimpo, né? Essa foi a questão. E isso ocorreu justamente com a explosão da migração venezuelana. Porque quando nós recebemos aqui em 2016 a explosão de venezuelanos, nem o governo brasileiro, na época do presidente Michel Temer, sabia o que fazer. E o senador Romero Jucá, líder de todos os governos, em uma oposição ferrenha ao governo do Estado à época, que era da governadora Sueli e do Paulo César Quartiero, que era o vice, simplesmente fechou a torneira do governo federal. E aí a ex-prefeita Tereza, que
foi esposa do senador Jucá, aliás, na época era prefeito, inventou de dizer que o Brasil ia dar R$ 1.700 para cada venezuelano para pagar aluguel e comprar comida. E aí dobrou o número de venezuelanos, porque os que estavam aqui avisou os que estavam na Venezuela que cada venezuelano aqui ia receber R$ 1.700. Foi outra gigantesca massa de imigrantes vindo para cá. E no estado de miséria, a gente viu aqui como nosso estado ficou. Convido qualquer cidadão a fazer aí uma pesquisa para você ver os índices de violência do estado de Roraima nesse período. E aí, quando as pessoas começaram a ir para o garimpo, começou a desafogar a questão dessa explosão social que teve aqui. Então, foi um arranjo social que a população terminou conseguindo pela ausência, omissão de um governo. Tanto para resolver a questão da migração venezuelana, porque a Operação Acolhida não atendia o número de venezuelanos, tanto que o empresário Carlos Vitz veio para cá, se mudou praticamente para Boa Vista, foi quem mais fez a transferência de imigrante venezuelano, até mais que o governo federal, se você comparar, com recursos próprios, ele se virando para arrumar essa questão. E nós tivemos aqui praticamente um colapso, e as pessoas arrumaram o garimpo como uma forma de sobreviver. Essa é a questão do garimpo de Roraima. Tá bom. Obrigado pela tua participação aqui, Jailson. E o programa, a gente vai permanecer cobrindo esse tema. Me parece que o tema terá desdobramentos. Você mencionou no início aí de um pedido de CPI do genocídio indígena. Vamos acompanhar. Muito obrigado aí. E a gente se fala. Eu vou ainda fazer uma última pergunta aqui para o ministro Aldo Rebelo. Ministro, o senhor colocou a coisa de uma forma muito interessante quando o senhor falou aí dos nordestinos, né? E considerando o que a gente tem hoje, o presidente Lula aí governando, que fala muito em defender os trabalhadores e, nessa situação, parece claro a criminalização do trabalhador, garimpeiro, e essa romantização do indígena, de um índio selvagem, que me parece que já não existe, pelo menos não nessa quantidade, nessa região. É um contrassenso, né? E aí, quando a gente vê toda essa... Hoje, inclusive, o Lula está recebendo aqui o chanceler alemão para tratar disso também, doação. A gente vê por anos e anos doações para Fundo Amazônia, para várias outras entidades, enfim. E quando o senhor coloca essa questão da presença de lideranças estrangeiras, de ONGs estrangeiras, travestidas de fazer um trabalho aí que, na verdade, tem biopirataria envolvida. O governo Lula é um governo entreguista, nesse sentido, quando tem essa postura. Como é que o senhor enxerga? Como é que o senhor analisa a postura do governo Lula em relação a essa questão? Eu fui membro do Conselho de Administração do BNDES. Como ministro da Ciência e Tecnologia, eu tinha assento no Conselho de Administração do BNDES. E me interessei, naturalmente, e depois, como ministro da Defesa, eu continuei tendo assento no Conselho de Administração do BNDES. E tinha interesse em ver como esses recursos do chamado Fundo Amazônia, que estavam depositados no BNDES, poderiam ser utilizados para projetos de desenvolvimento científico, tecnológico, de vivificação das fronteiras, no projeto Calha Norte do Ministério da Defesa. E fui lá no Ministério, eu era do Conselho de Administração, e falei com o diretor que era responsável por cuidar desses recursos. Ele disse, não, o BNDES não tem interferência nenhuma nesses recursos. Existe um diplomata da Embaixada da Noruega que, junto com as ONGs, decide o que fazer desse recurso. Essa que é a situação. Esses recursos não se destinam a desenvolver a Amazônia. Esses recursos se destinam a congelar uma situação de poder mundial que destina os recursos naturais ainda disponíveis do mundo para quem é desenvolvido e congela aquele que ainda não se desenvolveu e que não terá acesso a esses recursos naturais. É isso. Por que é que tem tanta ONG na Amazônia? Por quê? Porque elas não estão em São Paulo defendendo
o fim da poluição do Tietê, onde tem milhões de pessoas que despejam seu esgoto no Tietê? Por que não tem uma ONG por lá? Por que não tem uma cuidando do semiárido do Nordeste, onde frequentemente a seca dizima os animais e atinge profundamente os sertanejos do Nordeste? Por que estão todas concentradas aqui? Por que estão espalhadas pela Amazônia, como se fosse um governo paralelo da Amazônia? Porque o seguinte, porque o estilo de vida dos índios e das populações ribeirinhas, de baixa emissão de carbono, de baixo padrão de vida, corresponde ao ideal da Europa e dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então, é o seguinte, eles emitem, eles consomem, eles têm um padrão de vida conspícuo, de desperdício, de exagero, de 5 carros na garagem de cada americano, e aqui você não tem direito nem de botar querosene numa canoa para andar para cima e para baixo. O tipo de vida idealizado aqui, a santuarização da Amazônia, corresponde a um ideal do mundo desenvolvido. Eles emitem carbono nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, e nós sequestramos carbono com as nossas florestas. Essa é a divisão internacional do trabalho. Vem agora o presidente da Alemanha. Cláudio, a Alemanha decidiu aumentar o consumo do pior combustível fóssil do mundo, que é o carvão. Prenderam lá aquela moça sueca que foi lá protestar contra o uso do carvão, meteram ela no xadrez, não tem conversa. Aqui, não. Ou seja, o embaixador Araújo Castro, que foi o nosso chefe de missão na primeira Conferência Mundial do Clima, que foi em Estocolmo, em 1972, ele cunhou essa expressão, congelamento do poder mundial. E como é que, na visão dele, se congelava o poder mundial? Quem se desenvolveu e vai ter os recursos naturais à sua disposição, e quem não se desenvolveu vai ter uma vida de coletor e caça, e não é nem caçador, só coletor. Então você vai ter que coletar castanha, você vai ter que coletar seringa para sobreviver, porque você não tem acesso ao padrão de vida. Agora eu pergunto, como é que você abre um curso de engenharia de petróleo na Universidade Federal do Pará e proíbe prospecção de petróleo na bacia do Amazonas? Não pode ter. Como é que você cria um curso de veterinária na Universidade Federal do Pará, em Marabá, em Altamira, em Santarém, e quer proibir a pecuária na Amazônia? Como é que você cria um curso de engenharia florestal e quer proibir a indústria de madeira? Como é que você cria um curso de agronomia e quer proibir a atividade agrícola? Isso é uma coisa de esquizofrenia do Estado. Um Estado cria a universidade e o outro Estado não dá perspectiva para o aluno que estuda nela. É uma situação muito difícil a que nós vivemos aqui na nossa querida Amazônia, que é, ao mesmo tempo, a grande promessa do Brasil de solução para os nossos problemas e também pode ser um grande problema diplomático e de segurança nacional, se nós não tivermos cuidado. Eu ia te perguntar, por fim, se a Amazônia é nossa, mas o senhor já respondeu. O senhor tem medo de ser cancelado pela esquerda? O senhor, que é um homem que vem da esquerda, sua origem política, e, de repente, fazendo esse confronto direto com uma postura, uma narrativa que está sendo posta e alimentada por um governo de esquerda? Não, porque a minha posição sempre foi essa. Eu sempre fui nacionalista. Eu era ministro do governo do presidente Lula quando disse a ele, aliás, não só eu, na época o ministro Zé Dirceu defendeu a mesma posição, que era um erro a demarcação em área contínua dessa reserva de Roraima, da reserva Yanomami de Roraima. Da Yanomami não, era outra reserva, a Raposa Serra do Sol. Eu disse a ele, na época, em reunião de ministros, escrevi contra isso no jornal Estado de São Paulo, em outros jornais, falei publicamente contra isso, dizendo que era um erro, que era um equívoco, quando era ministro do governo dele. Depois, ainda como líder do governo, eu fui o relator da lei de biossegurança dos transgênicos, disputando com a ministra Marina, que era do meio ambiente, que não queria a lei, e nós conseguimos derrotá-la
dentro da Câmara dos Deputados, é o líder do governo do presidente Lula. Depois eu fui relator do Código Florestal, na base do governo da presidente Dilma. E depois que eu fui relator do Código Florestal, isso não impediu que eu virasse ministro do Esporte, onde fiquei 4 anos. Depois fiquei ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa, mas defendendo as minhas posições, sempre com convicção, com respeito, mas com segurança. Nunca me omiti quando a questão da soberania nacional esteve em jogo, não. Então, por essa razão, eu enfrento o debate, tá certo? Respeitosamente, porque defendo os interesses do nosso país, defendo os interesses dos índios, defendo os interesses dos ribeirinhos, defendo os interesses dos agricultores, defendo os interesses dos criadores, porque acho que todos eles são interesses do Brasil. Perfeito. Ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, com a trajetória política que não precisa de apresentação, o senhor mesmo já repetiu ela agora aqui, ex-deputado federal também, ex-presidente da Câmara. Muito obrigado pela sua presença aqui. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Eu acho que esse debate ainda nos tomará bastante tempo aí da agenda pública.